Em busca do milagre da multiplicação dos gols, mais de 35 mil fiéis torcedores foram ao Pacaembu. A fé era tanta que fez o volante Rocha recuar para o goleiro uma bola improvável. Tevez agradeceu e fez o Pacaembu explodir aos 11 minutos. Mas aos 28 minutos, o Cianorte cobra falta, o Bandeira não marca impedimento e Edson no rebote despeja um balde de água fria nesse entusiasmo corintiano. Como ter ainda fé, principalmente depois do gol incrível perdido por Bobô. Mas no finalzinho do primeiro tempo, Roger invadiu a área e devolveu a esperança à nação corintiana. No segundo tempo, o time voltou como um rolo compressor. 44 segundos e Tevez fez 3-1. Bola na trave. O Cianorte estava nas cordas, a ponto de um nocaute. Aos 6 minutos, Roger de longe acerta um direto. O goleiro Odir aceita. 4-1. A torcida abre contagem. Agora só faltava mais um gol em 40 minutos. E ele veio aos 37 com Gustavo Neri. Fim de jogo, começo da comemoração. O milagre corintiano aconteceu. São situações dessas que fazem a gente ser apaixonado pelo aquilo que a gente faz. Uma noite muito especial para todos, porque todos creían que Corinthians estaba muerto, ¿no? Que seguimos na lucha y bueno, que somos grandes candidatos. Fala, Veloso. Só quero avisar uma coisa. Não tem jogo de volta, hein? Ah, não, é só ida. Isso é verdade mesmo. É um problema. Mas eu acho isso injusto para os menores. Sem dúvida. É injusto. Apesar do Souza da Paraíba ter passado, mas é injusto. Que, por sinal, a injustiça é na divisão da grana, que sempre os menores é que menos pega e você tem menos poder de parte técnica. Você enfraquece os menores. Hoje, é diferente da nossa época, até porque a gente ganhava bem menos do que os grandes hoje, mas os menores não ganhavam tão menos do que a gente, talvez. Tanta gente do outro lado dali, eu falo por mim, né, que quando eu iniciei no CSA, eu tinha o sonho de jogar o jogo de volta, de vir para São Paulo. Só para vir. Só para vir, jogar numa arena, jogar em um campo diferente. Mas aí você se coloca na divisão do dinheiro, do brasileiro. Vocês acham que time pequeno vai ganhar brasileiro de novo aqui nesse país? Para, gente. Pô, vocês estão de sacanagem comigo? Vocês acham que time pequeno vai ganhar a Copa do Brasil como ganhou Santo André, Paulista de Jundiaí, Criciúma, Juventude 99. Juventude 99. Esquece. Porque a grana é tão alta para eles que não dá. O que você pensa em relação ao Corinthians e também ao Cianorte hoje, até do que aconteceu ontem com o Souza da Paraíba? Parabéns ao Souza da Paraíba. Parabéns, hein, Souza? É bom ficar ligeiro, porque a Copa do Brasil tem esse tipo de armadilha. O Cianorte ele já está classificado para as quartas de final do Paranaense. Vocês sabem quanto que ganhou o Souza da Paraíba ontem? 1.400? 1.400.000. Fez Garante o ano. Já caiu 1.700.000. Fez o ano. Sabe quem ganha 2 milhões? O Coronado, o Gabigol. Não é justo isso? Ah, Neto, mas ele joga no Corinthians. Mas tudo bem. Mas será que não pode ter 5 milhões? A folha do Cianorte não chega nem a 200 mil. A folha toda. Isso. 150 mil. É a folha toda do Cianorte. Não paga o seu salário, Souza. Não paga o titular do Corinthians, não paga o salário do Souza. Não, é o salário meu que o site deu aí. Mas eu falei com o seu Johnny ontem, falei, ó, os caras deram isso aqui, seu Johnny. Aí, Schneider, que parada é essa aqui? Eu quero esse dinheiro aqui. Mas não pagam. E aí, Jorge? Mas é bom ficar ligeiro, né? Porque é jogo único, o Cianorte já está nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Em 10 jogos ele ganhou 4, perdeu 4, empatou 2 esse ano. E o Corinthians já andou se complicando em alguns jogos de equipes de esporte, né? Dentro do Campeonato Paulista, principalmente naquela sequência que ficou... Argentino Júnior perdeu, Ituano perdeu. Ah, perdeu pro... De mata-mata. Remo. Perdeu pro Remo. Remo perdeu. América Mineiro. América Mineiro perdeu. O Corinthians vem trucidando esse... Aí sabe quem que teve para salvar? Cássio. O gigante Cássio. Jorge Igor. E que ter o Cássio hoje é muito importante, né? Até por isso, né? Por esse histórico aí. Acho que o Corinthians recuperou um pouco da confiança com a chegada do Antônio Oliveira desses 3 jogos. O que ainda precisa recuperar é um bom futebol. Verdade. Mas esse é um outro aspecto da história. E essa coisa da injustiça com o pequeno, né? É verdade. Você tem a vantagem de jogar na sua casa.
E o Cianorte joga Aí o que no o estádio cara dele. faz? Mas você não pode empatar. Então é isso. Aí você faz o cara sair pro jogo. De 3 resultados, você só tem um. Só tem um. Olha aqui. Você é olha, obrigado a ganhar o jogo. você é obrigado a ganhar o jogo. Isso é uma injustiça. Mas ninguém fala, porque são os pequenos. Em relação ao Corinthians, que eu penso que vai ser esse time aqui. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo e o Caetano. Maicon, Ranielli, Rodrigo Garro, Pedro Henrique de centroavante e o Romero do lado direito. E o Wesley. E o Wesley do lado esquerdo. Esse é um time muito bom, mas aí que o Jorge Igor falou é verdade. Precisa jogar mais bola tecnicamente. Precisa. Tem vindo os resultados, que é importante no momento como esse de reconstrução, mas precisa, principalmente a parte ofensiva, precisa criar mais, precisa ter mais oportunidades, precisa jogar melhor, passar confiança, né? Isso não aconteceu ainda. E acho que é o time que colocou aí, só ali está o Carlos Miguel, eu acho que se o Cássio foi, dificilmente ele não joga, é um time, o melhor time que ele tem, porque eu vejo para esse momento. Então ele vai com o que ele tem de melhor, vai para buscar a classificação na próxima fase. E que, por sinal, parabéns à torcida do Corinthians, do Norte e do Paraná, hein, irmão? É impressionante. Do Palmeiras também, do São Paulo também. Quando a gente jogava não era assim, né, Veloso? A gente não era assediado desse jeito dos lugares que a gente ia, né? Não era desse jeito. Mas a verdade que é uma coisa impressionante. Lotado o aeroporto de Maringá, né? Lotado. Que, por sinal, é uma cidade incrível, maravilhosa. Uma das melhores cidades do país é Maringá. Maringá é uma das maiores cidades do país em todos os aspectos. E aí, o Corinthians vai ter a torcida a seu favor. Souza. A torcida nunca foi o problema, né? O Corinthians vai, tem bastante torcedor, mas para o Corinthians é importante voltar a vencer. Voltar a vencer não, continuar vencendo, mas vencer e convencer. Né? O empate contra o Palmeiras foi um empate histórico, heróico. Vou falar uma coisa para vocês. O empate do Palmeiras, o Corinthians foi amassado. Não jogou nada. Mas tem uma coisa que é essencial. O que o Veloso, eu esqueci disso aí que não pode. O que o Veloso falou. Meu irmão, o ambiente é outro. A moral é outra. Vamos lá. Qual foi o time que venceu o Palmeiras com 8 jogadores? Esse ano aqui ninguém. Vamos lá. Qual foi o time que venceu o Palmeiras com 10 jogadores, o Palmeiras à frente? Pensa nisso, às vezes, para analisar futebol. Mas a parte técnica, o Corinthians foi amassado. Se o Palmeiras presta um pouquinho de atenção e se o Abel Ferreira não fizesse as cascas, a cagada que ele fez, tinha ganhado o jogo. Mas assim, quando ele tirou os caras. Mas esse empate, ele é fortificante. Ele é predominantemente bom. É importante, mas assim, se a gente for lembrar, os 3 jogos do Antônio Oliveira, Portuguesa. O comentarista Souza, Os Donos da Bola, da TV Band, esteve na participação do presidente Augusto Melo no podcast Quebrada Futebol Clube e revelou que vem bomba pesada no Corinthians em breve. Abre aspas. Tá vindo bomba pesada. A diretoria está terminando. Vai vir muita coisa à tona aí. Fecha aspas, disse Souza. Na sequência, o craque Neto emendou dizendo que a auditoria do Corinthians deve informar que o valor total da dívida é de 2 bilhões de reais. Abre aspas. O que eu escutei é que a dívida é de mais de 2 bilhões, disse Neto. Fecha aspas. Isso vai de encontro ao que foi dito pelo próprio presidente alvinegro. Abre aspas. Pegamos o Corinthians em situação complicada. Não imaginava uma situação pior. Temos um Big Four fazendo auditoria e ela nos apresentou um resultado muito pior. Mais de 2 bilhões em dívidas. Sem credibilidade no mercado, sem dinheiro e tendo que montar um Corinthians em menos de 30 dias. Fecha aspas, declarou o presidente do Corinthians, Augusto.